sua poderosa mão tem nos sustentado. Amém, igreja? Deus é perfeito. Ele está sempre nos olhando, cuidando, tendo zelo conosco. E nós só temos a confiar nele, né? Então, no dia a dia, na prática, que nós possamos ver em Deus o nosso refúgio e buscar sempre nele, que é nele que nós estamos ali enfrentando todas as adversidades. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite quero aqui agradecer, Senhor, por tudo que tem feito na vida da tua igreja, Senhor. Muitos são os conflitos, os problemas, as angústias, mas tu és um Deus poderoso, soberano, que está sobre a vida de cada um que está aqui. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre a vida da tua igreja, para que nós possamos estar cada vez te buscando e sermos gratos pela tua fidelidade em nossas vidas. Vai colocando as pessoas que ainda não chegaram até o templo, vai dando livramento e vai também as que já estão aqui preparando o coração para ouvir os louvores, a palavra, porque a semente vai ser implantada nesta noite. Mas para isso precisamos abrir os nossos corações para ouvir o que Deus tem essa noite. Desde já agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Uma oportunidade, Ministério do Louvor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Chegamos aqui para adorar esse Deus que vive, esse Deus que reina, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que tem o controle de tudo em nossas vidas.
está fazendo a provisão necessária a cada dia nos lares do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus, e faz a provisão da tua igreja, Pai, nesse dia e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Pai, meus irmãos, amém. Vamos a Deus sempre. Hoje nós temos algumas crianças enfermas, umas não puderam vir, né? Ali, Arthur, ele está indo já agora para o trabalho. Enfim, aí hoje tem nego ali, tem outro ali, apareceu ali, tem uns 3 ali. Pronto, vai ali com a tia Verônica. Amém? Vamos a Deus, irmãos. Ontem tivemos jantar aqui. Mais uma vez a gente agradece, né? Família aí, Edivaldo. Também a gente ganhou um bolo. Ontem eu não estava de aberto. Ontem eu comi fora do bolo. Foi bênção, foi muita bênção. Missionária também. Muitos anos que serviram. Aliás, tinha muitos anos. Aí há pouco tempo, como eu falei ontem, eu estive no hospital para orar pelo cunhado de Rosinete, que acabou partindo, e aí acabei orando pela mãe dela, e lá na ocasião a mãe dela disse: pastor, estava orando agora, e pastor, eu estou preparado. Então a gente orou por ela, e na mesma semana o Senhor a chamou, e foi uma bênção tê-lo aqui, né? Então, irmãos, sem mais demora, abra sua Bíblia lá em Jeremias. O tema de hoje é o segredo de se manter aceso. E a Bíblia, ela fala muito do crente, e às vezes compara o crente com a lamparina, com a candeia. E é um dos pontos importantes, e aí ele vai saber o porquê. Porque a Bíblia está recheada de fogo. Eu vou citar alguns textos na pesquisa que fiz, e isso aqui eu acho que não é nem 1%, não é nem 1% do que a Bíblia fala sobre o fogo, né? E o que é que o fogo faz, amém? E o fogo que eu quero trazer aqui é o fogo que constrói, que restaura, que limpa, que purifica, que santifica, não é? E nós entendemos, tanto por conhecimento que a gente tem, com diversos pastores, com a própria mídia, e que há uma parcela considerável de crentes que parece que estão apagados. As razões são as mais diversas, eu não vou entrar no mérito, né? Mas são mais diversas. As lutas que aumentaram, as injustiças que a gente vê que abate, a mentira que a gente vê que o mundo hoje está mentindo bem mais, né? O trabalho que hoje chega a ser escravo, embora a gente ache que não seja, mas é. Você tem que trabalhar hoje, por exemplo, eu posso citar um caso rapaz, não é fácil. A pessoa trabalha até tarde da noite. Antigamente você 5 horas, a empresa fechava, no máximo 6 horas você estava indo embora. No máximo. Hoje você fica até 7, 7:30. E mesmo assim você ainda é um funcionário de alto risco para ser demitido. Funcionários hoje, poucos são valorizados. Aqueles que ainda são, é porque ainda está se mantendo na empresa por 2 razões: é o seu procedimento e a mão de Deus. Tiago é um deles, né, Tiago? Quantas empresas já passou ali? 3, né? Uma comprando, outra comprando. Bruna também, aliás, Bruna hoje, agora tardezinha, ela estava voltando no hospital com a menina, estava enferma. Enfim, então a gente percebe isso. Aí se você olhar assim, pastor e pastores, a mesma coisa. Tem uns que já não aguentam, tem uns que já entregaram o ministério, tem outros que estão aí, né? Uns dias aqui eu fui
visitar um museu local, mas no interior aqui de Pernambuco, estava dentro de um quarto depressivo. As decepções são muitas, mas a maior delas não são as lutas externas, é interna, ingratidão. E Jesus sentiu a ingratidão. Ingratidão é o que a gente mais sofre, infelizmente. E se a gente não buscar de Deus, irmãos, se a gente não for para o lugar certo, eu vou citar vários lugares aqui que é importante, mas não é ainda o lugar ideal. E aí eu digo para você, se eu posso dar um conselho, eu vou dar a mensagem de hoje. Porque, e é para mim, é uma luta. É uma luta. Eu não vou dizer para vocês que não tem hora que o pensamento vem, o Senhor, será que está na hora de eu entregar? Parar. Mas aí vem aquele, né? Aquele foguinho ainda que ainda está, o Senhor reacende e a gente consegue ir em frente, né? E aí a gente tem que pensar também, não só em nós, pastores, a gente tem que pensar não só na nossa individualidade, no nosso ser, a gente tem que olhar o que é que vai deixar de legado, o que é que vai causar isso na esposa, nos filhos, né? Para quem já tem neto adulto, o que é que vai deixar para os crentes? Porque sempre Deus tem um remanescente que é fiel. Quando o profeta Elias foi se queixar a Deus, só eu fiquei. Se fosse comigo, talvez ele levasse uma bronca. Porque o profeta como Elias, o profeta extraordinário, o profeta que andou com Deus. Elias tinha uma intimidade com Deus tremenda. Você vai ver na história de Elias que ele não pediu autorização a Deus, mas ele disse uma palavra e Deus honrou. Ele chegou com o rei e disse: não vai chover 3 anos e meio. E Deus honrou, não choveu. Depois ele disse que ia chover e ele disse: vai embora, não vai morrer afogado. Não foi assim que ele disse, não, né? Não é o que eu estou dizendo. E o rei teve que pegar a carro lá em cima da porque foi chuva. Então eu estou dizendo isso aqui, Elias que conhecia um Deus de uma forma extraordinária. Ele conhecia Deus no poder de Deus tremendo. Ele só não conhecia um poder de Deus, uma brisa suave. Mas irmãos, a gente tem que entender que Deus, às vezes ele faz barulho. Eu vou citar aqui alguns. Mas tem hora que Deus, olha, é uma brisa suave. E tem hora que nem tem brisa, só silêncio. Eita Jesus! Uma linguagem bem humana, é para matar. Só que não morre. Porque no silêncio de Deus, Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo no nosso interior que a gente só vai saber depois. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero começar citando um versículo do livro de Jeremias, profeta Jeremias 23, capítulo 23, versículo 29. Jeremias, profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão. E hoje entendo que talvez eu chorasse muito mais do que ele. Na verdade, irmão, ele chorou porque tinha motivo. Você chora sem motivo? A gente chora até de alegria. Agora imagina na hora do sofrimento, da dor, da decepção. Diga aí, na hora que é ferido. Na hora que é maltratado. Porque não tem coisa pior do que o choro da dor. Mas deixa eu te dizer, tem um choro. Tem 3 choros: choro da alegria, choro da dor, do sofrimento, mas tem o choro da alma. E esse eu não desejo para ninguém. Quando a nossa alma chora, meu Deus,
Não sei se você já passou por isso. Eu passei. Não uma nem duas, mas várias vezes. E o interessante é que eu sei que ainda vou passar. Eu gostaria de não passar, mas eu vou passar. Porque muitas coisas que eu achava que não ia passar, por causa da intimidade já alcançada por Deus, e é muito pouco, eu tenho que avançar muito nisso. E por causa da experiência, eu falei para ele, e me enganei. E argumentei, cabelos brancos, tanta coisa. Então eu disse, agora Senhor, agora o Senhor vai me dar descanso. Agora que eu estou com as cães na Bíblia não é um animal, não é cabelo branco. Me enganei, ele disse, não. Enquanto você estiver aí, vai ter. Só vai deixar de ter quando subir para mim. E aí, irmãos, é uma coisa que me persegue, parece que ficou um hábito forte em mim, que eu fico pensando, olhando, né, de onde vem. Porque que olha assim, né? É como o mar, você olha para o mar, está calmo. De repente, vem um vento, sobe uma onda, de repente. Eu tenho experiência não só de ver, mas de estar dentro do mar tranquilo, de repente. Quando eu percebo ondas bravias, a praia encurta, e eu tenho que sair logo, porque senão eu acabo me afogando. E assim veio. Davi, ele expressa o choro da alma em alguns salmos dele. Davi é um exemplo de choro de alegria, choro de êxtase, de gozo, de vitória. Mas também ele teve choro de amargura na alma. Ele sofreu, mas na alma. E a gente vê pelo clamor dele. Aí eu pergunto, irmão, será que a gente é melhor do que Davi para não passar? De jeito nenhum. A gente é melhor do que Paulo? De jeito nenhum. E a gente, muito mais ainda, a gente é melhor do que Jesus? De jeito nenhum. No Getsemane, Jesus disse, a minha alma está profundamente angustiada. Jesus, sendo Ele quem Ele é, mas Ele encarnou tanto a humanidade nossa, que Ele chegou a dizer, a minha alma está profundamente triste. E nós, será que a gente vai servir Cristo? Não. Mas Ele suportou aquilo que a gente não poderia suportar. A gente suporta porque Ele colocou limite. Então o profeta Jeremias, no capítulo 23 de seu livro, que leva o seu nome, versículo 29, ele diz, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. Não, e eu quero ficar não na segunda parte do verso, mas na primeira. Não é a minha palavra como fogo. Então, primeira coisa, Deus está dizendo para ele, Jeremias, olha, a minha palavra é fogo. É a minha palavra que é fogo, Jeremias. Qualquer outro fogo é estranho e eu não aceito. Então, se você quer ser um crente aceso, é só a palavra que acende você. É só a palavra que é fogo para queimar você. É só a palavra que é fogo para lhe restaurar, lhe erguer, lhe levantar, lhe purificar, lhe santificar. Na Bíblia, fogo significa ou simboliza a ação do Espírito de Deus para purificar e santificar seu povo, removendo todo o pecado e construindo algo novo de Deus, para que os seus escolhidos o sirvam em amor
várias situações que a gente analisa para entender a frieza do tempo atual. Mas uma delas, e a principal é essa: frieza na alma, no coração. Ninguém quer nem ouvir a palavra pecado. Parece que todo mundo é santo, puro. Mas não é não, irmão. Somos pecadores. Nós pecamos. A Bíblia diz: se a gente disser que não tem pecado, a gente é mentiroso e o amor de Deus não está em nós. E nós precisamos nos despertar. Mas essa é uma coisa pessoal. Embora a mensagem hoje aqui seja para todos que estão aqui ouvindo, mas ela é pessoal, individual, porque cada um é quem vai saber o que vai fazer com ela. Eu sei o que é que eu tenho que fazer com ela. A palavra veio para mim, mas não só veio para mim, veio com a responsabilidade de transmitir. E eu tenho que, por obrigação, por dever, buscar isso aqui para a minha vida. Não é ninguém que vai me dar isso. Não é ninguém que vai conseguir para mim isso. É eu que tenho que buscar. O livro de Hebreus descreve Deus como fogo consumidor. No capítulo 12, verso 29 de Hebreus é dito: Deus é fogo consumidor. O Antigo e o Novo Testamento está recheado dessa palavra fogo, Deus como fogo. O problema é que é o significado que alguns dão, algumas distorções. Nós temos vários exemplos, eu vou citar alguns aqui. Nós temos Gênesis capítulo 15, versos 17 e 18. Abraão, quando foi sacrificar Isaac. Nós temos Gênesis 12, 6. A sarça ardia no fogo que não se queimava. Moisés viu isso, Êxodo 3, verso 1 a 6. O povo era guiado, e o texto diz que Deus o guiava seu povo. Êxodo 3, 21. Saiu fogo de diante do Senhor e consumiu Nadab e Abiú. Levítico 10, 2. Filho de sacerdote, e exercendo o sacerdote, mas foi com fogo estranho. Fogo estranho. Davi clama ao Senhor da sua angústia. 2 Samuel 22, 7 a 9. Elias, ao desafiar os profetas de Baal, 1 Reis 18, 24, você conhece a história. Elias é levado ao céu. E como ele foi levado? Enquanto ele estava caminhando e falando, eis que um carro de fogo, aleluia, com cavalos de fogo, separou ele de Eliseu, e o redemoinho o subiu aos céus. Ele não subiu no fogo não, mas o fogo separou, viu? Fogo separa, irmão. Fogo separa bons dos maus. O fogo separa aqueles que são de Deus e os que não são. E a Bíblia diz que no final de tudo o tempo, Deus não vai terminar tudo com água dessa, é com fogo. É com fogo. Segunda Reis 2:11. Davi no Salmo 39, verso 3, ele diz: o coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta. Aí ele bradou, porque o fogo de Deus dentro dele, aleluia. O fogo de Deus, irmão, penetra dentro, ele vem para dentro e de dentro queima, de dentro para fora. Que queima de fora para dentro é o fogo do homem. Por que muita gente morre? Não é por causa do fogo que queimou a pele até a carne, é porque o fogo foi tão intenso que queimou órgãos internos. Veja, Salmo 66, 12. Deixou que o exército inimigo cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso nos deu um lugar de fartura. Deus permite que a gente passe pelo fogo, pela água. E quando passar pelo fogo, nem a
pergunta é: tem lenha aí? Sem lenha, o fogo se apaga. Isaías, acabei de citar Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Oh, glória. Daniel, no capítulo 3, verso 25, ele vai dizer: mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Aleluia. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Oh, glória, irmão. Glória a Deus, irmão. Deus anda conosco no fogo. Aqueles soldados que jogaram aqueles servos de Deus morreram queimados. E eles lá dentro de uma fornalha acesa 7 vezes mais. O Senhor desceu do céu e andou com eles. Você crê que Deus pode andar com você? Aleluia. A visão de Deus para Daniel no capítulo 7, verso 9 e 10. Daniel diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. E aí eu perguntei: por que ancião de dias está na letra maiúscula, né? Ancião começa com a letra maiúscula, dias. Eu disse: mas Senhor, isso significa o quê? Eu não precisei nem pesquisar. Deus disse: lembra quando você serviu o exército? Às vezes, irmão, o subtenente estava como oficial de dias, independente, sub ou tenente, tivesse oficial, ele era a autoridade maior. Ele era a autoridade maior em todo o quartel. Nenhum capitão, ninguém poderia passar por cima dele, só o comandante geral, mas mais ninguém, porque ele era o oficial de dias. Aqui está dizendo que a maior autoridade, e aqui se reporta a céu e terra, esse ancião de dias, aleluia, sentou no trono, e no trono ele está. E a Bíblia diz, em Daniel ainda, Daniel viu a visão, ele, suas roupas eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lampura, o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos livros. Você sabia que tem livros no céu? Sabia que tem um livro só para você? É, meu querido, minha querida. Lá tem uma biblioteca. Tem um livro lá. Eu não sei se meu nome vai ser esse, mas eu não sei. Eu sei que você tem uma pedrinha branca, né? Um novo nome, mas então. Aí os falam: vamos lá, vai estar a minha história todinha. Do dia que eu entreguei a minha vida para cá, eu vou prestar conta. Porque para trás já foi tudo anulado. Mas para frente, o que eu penso, tudo que passa na minha mente, seja pensamento, palavra, seja o que for, está lá no livro. Apocalipse fala isso aqui de Daniel. Em outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Veja, irmãos, que coisa tremenda. É milhares e milhares que serviam, milhões de milhões, é muita gente. Ainda temos. Nós estamos dizendo besteira. Que ainda vem dizer que o inferno tem muito mais gente. Homem, vá ler Bíblia.
Raulzinho e Evinha. Lugar amplo, top. Mas agora, o paraíso vai ser povoado por milhões e milhões, e milhares de milhares. Deu para entender? O achismo dele. Aí Jesus disse: eu vou preparar lugar. Ele foi fazer o quê? Será que ele foi ampliar? A Bíblia não diz achismo, mas o lugar é forte. O lugar é amplo e é quadrado, e as medidas estão lá no Apocalipse, as medições, e eu estou lá dentro. Aleluia. Zacarias, Deus fala a respeito de Jerusalém, Zacarias 2,5: pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Jerusalém, irmão, isso aqui, ele é uma muralha de fogo. Se eu quiser aplicar hoje, por exemplo, quando o Espírito Santo desceu, na descida do Espírito Santo, sabe qual foi o primeiro povo que a Bíblia fala? Os pardos, os médios, tem muito agora, peças, se eu não me engano. Não é isso aí, Daniel? Daniel é o meu universitário. Então veja bem, irmão. E esse povo, irmão, sabe quem é esse povo? O Irã. O Irã. E naquela época, se eu não me engano, Ciro, ele liberou que todos os povos que habitavam ali poderiam ter suas próprias religiões, que não ia ter problema. Hoje não tem, porque em 1979 houve uma rebelião no Irã, e o Irã instituiu o islamismo e começou a matar todo tipo de outras pessoas que não seguiam o islamismo, principalmente os cristãos. E ele acabou com isso. É proibido, diga, se falar que você é um cristão, você está perdido. E o Irã, é preciso conhecer a história, irmão. O Irã é o patrocinador de todo terrorismo no mundo. Israel sabe o que está fazendo. E tem uma profecia, ou é Zacarias ou é Ezequiel, não lembro agora, que fala de Elão. Elão é a parte, eu acho que é a parte sul, não lembro bem agora, do Irã. Que Deus no final, nos últimos dias, Deus vai restaurar. Mas primeiro Deus vai mandar uma destruição. Cuidado, não fique contra Israel não. Vá para a história. Vá para a história. Na história você vai ver. E a história está alinhada com as Escrituras. Agora, veja bem, irmãos, a capacidade que Deus faz com Israel. A maior potência do mundo, paralelo aos Estados Unidos, norte-americano. Ele lançou um míssil exatamente no lugar certo, passa pela parede. Ele não mata, não joga para matar inocente, não. Ao contrário, ele está recebendo. E mata inocente na Israel. Mas ninguém se vai para a história. Porque a mídia vem e faz uma fantasia mentirosa. Agora eu sou crente no Deus de Israel, que é meu crente no Israel novo. E lá tem Israel novo, tem crentes israelitas nesse ano. Preste atenção nisso, irmão. Vá para a história, estuda a história, e a história está alinhada com a palavra, para você não falar abobrinha. Não siga mídia nem disse que disse não. Vai fazer a prova dos novos. Nós somos tendentes a ser, mas levar mais outros. Não vá não, vá não, vá não. Fique do lado de Deus, dele que deve. Agora, tem muita gente ali, às escondidas, no Irã, crente, que precisa
do Irã, sal das nações. Em todas as nações, Deus tem um povo dele. Aí nós temos que orar. Pastor, o senhor é a favor de guerra? Sou não, meu irmão. Não entenda mal, não. A guerra, muitos inocentes é que paga o pato. Toda injustiça, quem sofre é o povo. Por isso que Jesus disse: eu vim para os necessitados. Entendeu, gente? E graças a Deus que eu sou necessitado. Então veja, irmão, a história. Não estou com posição. Deus, olha, se você não tem conhecimento, Deus, olha, põe tua mão sobre aquele povo. Aquele povo é a peça antiga. Toma. E Deus usou Ciro. Na época de Ciro, se eu não me engano, foi que trouxe o entendimento e o povo saiu do cativo. Não foi isso? Está entendendo? Deus toma Israel. Tem Israel aqui e não é fogo cheio. Não, meu irmão. De jeito nenhum, em todo canto. Em todo canto. Mas pense, Deus é fogo. E Deus vai queimar tudo que é mal. Deus separa. Deus separa. Deus separa. Agora, todo aquele povo. Pastor, e o Hamas e o Hezbollah e tantos outros que tem uma lista de novo de terroristas no mundo. Será que tem jeito de Deus ali escolhido? Tem. Na hora certa ele será salvo. Diga aí. Eu só lembro de Manassés. Pensa que um camarada ruim, perverso. Não é que Deus salvou ele? Deus salvou. Meu amigo, a gente vai ter tanta surpresa. Jeito que a gente, né, aqui diz assim: eu queria que esse cara, né, o ex-paquero, sei lá, essa pessoa morresse, essa desgraçada fosse para o inferno, não é? Tem gente que diz isso. Aí de repente chega lá, está no céu. E aí? Às vezes nem chega, antes de chegar no céu, você encontra, mas ô, meu irmão. Eu já encontrei tanta gente que zombava de mim, babá. Naquela época eu era meio bravo. Às vezes eu não segurava a língua. Depois eu me arrependi, porque perdão a Deus. Ia orar pela pessoa e depois me encontrei uma pessoa crente. Amém. Crente, irmão. Eu vou citar o nome de um que já veio aqui, vocês conhecem, que eu sou pastor dele, pela questão governamental, não é? Só nisso aí. Adinaldo. Um dia ela chegou uma Kombi aí, tem um homem batendo palma. Pastor! Puxa, quando eu saí era não. Mas senhor, pastor, puxa. Não, me converti, me convida para pregar lá na igreja que eu sou membro. Jesus é bom. Glória a Deus. Amém. João Batista: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. Mateus 3,11. A vinda do Espírito Santo. Atos 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso
contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Olha, irmão, que coisa séria. Viu? Não se preocupe com os inimigos, não. Está reservado aqui para ele. Mas a Bíblia diz que ele deve orar, né? Jesus disse que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Perigo da língua descontrolada. Oh, meu Deus do céu. Isso é o menor voto nosso, mas o bichinho é um veneno. Tiago 3,6 diz: ora, a língua é o fogo, é o mundo de maldade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da espécie humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Eita Deus, olha, condenada a língua. Por isso que a gente precisa vigiar. Purifica, Senhor, a minha língua. Eba! Judas fala sobre o juízo dos falsos mestres. E o mundo está cheio. Está cheio. Livro de Judas, verso 7. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno, sem salvação. Toda a cidade foi destruída. A carta à igreja de Laodiceia traz uma advertência importante quanto a ser morno. Olha aqui que Jesus vai dizer, Apocalipse 3,18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, enxergar aquilo que é de Deus. Quanto ao destino de Satanás, da morte, do inferno e de todos os que rejeitam a Jesus Cristo, Apocalipse 20, verso 10, 15 e 19 e 15, perdão. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, no lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. João viu o novo céu e nova terra. Viu também a cidade santa, a Nova Jerusalém, preparada para a noiva. E o destino para quem rejeitou o noivo, que nós acabamos de citar aqui. Mas Apocalipse 21, terminamos já o livro, diz assim, verso 7 e 8: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abominados, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles cabem será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Do livro 10. Glória a Deus. Livre. É no lugar secreto que encontramos fogo purificador para que nos mantenha acesos. É neste lugar do encontro com o Pai que obteremos um coração fervoroso por buscarmos a face de Jesus, o Filho, onde adquirimos responsabilidades para com Ele e seu reino. Jesus veio trazer fogo à terra, irmão. Lucas 12, 49, ele diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Este é o motivo pelo que ele pretende nos acender com suas próprias paixões e desejos. Para manter essa intensidade, Jesus deseja que este fogo seja constantemente alimentado por paixões promovidas pela intimidade gerada no lugar secreto. É lá, irmão, no lugar secreto, em nome de Jesus, vá para o lugar secreto. Jesus tem um encontro comigo e com você, e Ele é tão bom que Ele deixa você livre para escolher a hora.
agora, mas ele está lá à sua espera. A hora que você for no lugar secreto, e outra coisa, no lugar secreto para você pode entrar. Você pode entrar, não é qualquer um não, mas você pode. Eu posso entrar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós fomos destinados ao fogo. Aleluia. E eu só vou citar aqui Jeremias, lá capítulo 18. Nessa casa do oleiro. O que é que o oleiro faz com o vaso depois? No final, fogo. Aí ele sai prontinho. É só receber o fogo do céu que a gente fica prontinho para ser vaso de Deus. Nós queimaremos por toda a eternidade. E a pergunta é: onde? O desejo de nosso coração deve ser sempre uma labareda de fogo viva, acesa com a alegria de contemplar a beleza de Deus e de seu Cristo, o Filho amado, e adorá-los sem limites, e estar inseridos neste mundo com zelo autocontrolado e calculado de quem não ama a sua própria vida e não tem medo da morte. Nós temos um motivo para viver, porque temos um motivo para morrer. Aleluia. Eu vivo por Ele e morro por Ele. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nós devemos desejar ser um motivo promovedor de santidade, razão pela qual nunca ficaremos satisfeitos com o status quo do cristianismo. Tem muita gente vivendo um cristianismo de status, irmão. Quer nomenclatura, posição, se esquece que só tem uma coisa que ele vai chamar certo, e depois ele vai classificar se é bom ou se é mal, se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Tem muita gente aí com besterol, puxando glória para cima. Pastor, o senhor é o quê? Sou servo. Meu lugar é de servo. Pastor é um título para representar ele diante do rebanho que ele confiou, para eu ensinar as verdades dele, como esta noite. A palavra de nosso Deus é como fogo, e como um martelo que quebra a rocha, como disse bem Jeremias. A presença do Senhor é totalmente envolta pelo fogo, como nós já mencionamos em alguns versículos. Mas Ezequiel, no capítulo 1, verso 4 e 27, ele vai dizer: olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem em volta, em fogo, e rodeada de esplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. E Daniel, no capítulo 7, verso 9 e 10, ele vai dizer: continuei olhando até que foram postos os tronos. Já até citei aqui, vou pular isso aqui. Aleluia. Quando nos aproximamos de Deus, estamos nos aproximando do intenso brilho de labaredas de eras, ou seja, de diversas épocas. Desde a eternidade, Deus fez o homem. Glória a Deus. Como Ele fez o homem. Será que Ele usou fogo? Eu sei que Deus pode fazer, irmão. Ou Ele poderia assim: seja feito o homem, apareça o homem. Mas não foi assim. Ele botou a mão no barro. E aquilo ali, irmão, o barro é mole, irmão. Levou água, palavra dele, e fogo para endurecer e ficar aquele boneco. Aí ele disse: não dá bom ainda. E o ovo passou a ser novamente. Eu creio assim, nesse achismo. Porque tem mistério aí, né? Eu não falo, mas eu arrisco. Deixa as críticas rolar.
ficarmos acesos, precisamos ficar perto de Deus. Quando nos sentimos frios, distantes espiritualmente fora, esse é o momento que precisamos nos retirar para um cantinho e se colocar diante da lareira da palavra de Deus e deixar a intensidade de sua face. Que a intensidade da sua face restaure o nosso fervor. Precisamos do calor, do aquecimento do Espírito Santo. Aqui eu digo uma coisa para vocês, irmão, todo dia eu sinto isso. E Deus é minha testemunha fiel, porque todo dia eu quero fogo para mim, é aqui. E queima, e vem as revelações. Nada contra. Tem muitos livros bons que traz revelações que Deus dá. Você está recebendo aqui revelações de Deus. Amém. Amém por isso, irmão. Amém. Mas isso é suficiente? Não. Você tem que pegar isso aqui. Glória a Deus. Você tem que ter relacionamento com isso aqui. Você tem que ter intimidade com isso aqui. Intimidade que Ele revela o que está aqui. Você vai lendo o texto, né? E cada texto, capítulo, com o contexto de todo o livro. E os versos são revelados, e isso queima. Glória. E você se fortalece. Porque os ventos gelados vêm. Quer apagar o fogo que está em você. Eu não vou citar nome desse jeito gelado, porque são vários. E o tempo não permite, mas são vários. Mas não adianta, irmão. Não vai congelar não, porque o fogo está aceso dentro de mim. E eu busco isso aqui. Tempo todo queima. Venha queimar, venha arder. E a palavra de Deus é isso aí, é fogo que queima. Os 2 discípulos, o fogo apagado, pelos acontecimentos dos últimos dias, voltando para casa, voltando para um vilarejo, se eu não me engano, a 200 quilômetros, se eu não me engano, o médico, eu acho que é quilômetro mesmo, de Jerusalém. Jesus chega perto. O que vocês estão falando? Jesus é fantástico, meu Deus. Eu amo Jesus é surpreendente. Ele não chega para dizer assim, ei, sou eu, estou vivo. Ele também não chega dando bronca. Jesus chega gentilmente, educadamente. Sobre o que vocês estão falando? Mas tu não sabes? Só tu não sabes os acontecimentos? Bravos? Jesus, não, mas olha aqui, ó. Moisés, aí começa queimando. A coisa está tão boa que quando Jesus chega dentro, na cidade que eles vão entrando, Jesus faz menção. Ele faz menção, para ver intenção. Diga, Jesus faz menção comigo? Vamos lá. Jesus faz menção comigo? Vamos lá. Para ver minha intenção. É com você. Fez? Não sei. Fica só mais um pouquinho. Acende o fogo gerando sede. Aí Jesus fica. Entra com eles. Aí pega o pão. Faz uma oração aí. Eles têm os olhos abertos e Jesus desaparece. E eles voltam correndo. Sabe? Cabisbaixo. Fragilizado. Parece uma tartaruga. Quando o fogo reacende, vira um coelhinho. Tem uma bala para contar. Você tem pressa para contar o que Jesus faz na sua vida? Eu tenho pressa. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, eu prego para quem quer ouvir e para quem não quer. Estou me lixando. É o que ele mandou. E Jesus pregou. Pregou para os fariseus, para os escribas. Chamou todo mundo de hipócrita.
desejamos passar a ter uma grande compulsão pelo lugar secreto, um grande desejo. Será que nós podemos convidar aquele que queima, o Espírito Santo, para que ele venha acender ou reacender a eterna chama do ciúme fervoroso dele nas nossas vidas? Amém. Você sabia que ele tem ciúme de mim e de você? Sabia? Não é ciúme aí maligno, não é ciúme de zelo. Olha o que essa escritura vai dizer. O próprio Tiago, capítulo 4, versículo 5 diz: o Espírito que ele fez habitar em nós tem forte ciúme. Olha só, irmão, vai você, cuidado com a sua língua, você for falar de outro irmão, viu? Cuidado. Depois as coisas acontecem, você não sabe por quê. Senhor, por quê? Não, porque você não disse, foi que eu fiz. Porque você não disse, foi que eu fiz. Irmão, Jesus tem ciúme de mim. Você perdeu uma grande oportunidade, mas eu vou lhe dar uma chance. Jesus tem grande ciúme de mim. O objetivo deste ciúme fervoroso é fazer com que a noiva de Cristo, olha o que o Espírito está fazendo, possa ter paixão exclusiva e fervorosa por seu amado, o noivo, acesa. O Senhor quer uma noiva acesa. Amém. Acesa. Lembra das 10 virgens? Não vou falar não, porque o tempo já vai avançando. Mas olha, o caminhando para o fim. O livro de Apocalipse descreve o Espírito Santo da seguinte maneira. O livro de Apocalipse: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse número 7 não quer dizer que é 7 numericamente, mas na numerologia quer dizer a perfeição do Espírito de Deus, perfeito. Aleluia. Olha como ele é descrito. Vê quanta coisa a gente está aprendendo hoje aqui. Será que podemos ou poderemos ser descritos como acesos diante do trono? Será que a gente pode? Pode, porque é o Espírito que nos acende. Nós não temos que estar acesos, brilhando, reluzendo. Como assim, pastor? Jesus tem um corpo de glória e eu vou ter um corpo de glória semelhante ao dele, ou seja, um corpo reluzente, iluminado. Aleluia. O corpo de Jesus é tão iluminado, é um luzero tão forte, que quando ele apareceu, eu não pude contemplar. Lá no caminho de trevas e morte, ele do meu lado, e ele falou: a voz dele que eu conheci, eu conheço a voz dele, ele falou para mim. Da primeira vez ele disse, fez eu parar assim no ar, e disse: quando chegar a hora, você vai passar. Ele mostrou um portal aberto, e algo lindo depois do portal. Você não vai para a segunda morte, que seria descer para o profundeza do abismo. Da segunda vez foi um clarão. E ele disse para os meus inimigos assim: ninguém toca nele. Ninguém. Quando amanheceu o dia, eu estava fazendo exercício para quem estava na morte. E o médico chega e disse: quem saiu? Ela disse: eu não sei não, mas foi ele que tirou tudo. Ele disse: então vou chamar a enfermeira para tirar o restante. Se ficar assim, eu vou levar você para casa amanhã. E no outro dia eu disse: vai levar. Ele não quer me levar para casa. Segurou da minha mão e começou a chorar. E eu disse: Deus ama você. Ele usou para me tirar da morte. E ele chorou. Até hoje ele me dá remédio.
E eu oro pela vida dele. Viu? E não tem um dia do mês que venha passar um mês inteiro sem ele me chamar para tomar café com ele. Eita glória! Eu tenho certeza que eu sou uma lamparina acesa. Só que eu preciso que a temperatura desse fogo aumente. Você precisa? Aleluia. Como um homem e uma mulher que deseja estar acesos para Deus, precisamos olhar, e aqui eu quero trazer olhar para o livro de Provérbios. Olha o que está passando na Bíblia hoje. Provérbios 6, 27, 28. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? A princípio, esses versículos estão descrevendo os efeitos prejudiciais do adultério. Mas sua outra aplicação é efetivamente descrita do lugar secreto com Deus. Poderia eu entrar no lugar secreto e não sair queimado? Sem que o fogo, né? Viu a aplicação? Quando se aproxima do fogo da palavra de Deus, essa palavra é fogo. É fogo. Ela é fogo. Estamos efetivamente colocando fogo sobre nós. E as roupas sujas e contaminadas com a lepra do pecado da nossa vida antiga estão sendo queimadas. Assim que nós entramos na presença fervorosa do lugar secreto de Deus, começamos a andar sobre brasas acesas e nossos pés passam a ser cauterizados para nós caminharmos em santidade, retidão e obediência. A resposta para a pergunta de Provérbios são duas perguntas. A resposta é não. Colocar fogo de Deus em nosso ser e tudo em nossa vida será diferente. É impossível abraçar esse fogo de vida e não ser transformado. É preciso desejar abraçar esse fogo com prazer e temor. João Batista foi um homem que ficou aceso diante de Deus. Deus levou João para a solidão do deserto para acender um fogo divino dentro dele. Quando finalmente foi liberado para o ministério, João já era uma lamparina viva. Observe que nos versículos a seguir, Jesus pergunta 3 vezes o que vocês foram ver. Aqui eu estou citando Mateus 11, os primeiros versos até o 6. Do 7 em diante, Jesus muda a história. Quando os discípulos de João se afastam, olha o que Jesus vai dizer. Ele faz 3 perguntas, caminhando para o fim. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Primeira pergunta. Aí ele diz: um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Segunda pergunta. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, a terceira pergunta: o que foram ver? E Jesus diz assim: um profeta? Olha que ele vai dizer a afirmação dele: sim, eu lhe digo, mais que profeta. Ele está dizendo: João é mais do que um profeta. Ou seja, João superou os profetas. Aleluia. João foi o único profeta que profetizou a chegada do Messias, do Salvador. Jesus testificou que as pessoas não foram até João basicamente para ouvir algo, mas para ver fogo. Jesus descreveu João como uma candeia que queimava e irradiava luz. Está lá em João capítulo 5, verso 35. João era um homem divinamente incendiado, um homem que incubou seu amor por Deus por meio de um compromisso constante de estar sozinho no lugar secreto. Ou seja, o deserto foi um lugar secreto de João, escolhido por Deus, mas aquele lugar, aleluia, ele nutriu, ele se encheu do amor de Deus e incendiou.
Você inculca o amor de Deus na sua alma, no seu coração, ou já esfriou? Essa é noite de você se renovar. Porque o fogo de Deus está aqui. Pela palavra que está sendo ministrada. As pessoas são sempre atraídas por um grande incêndio. Esse é o nosso Deus. Fogo que atrai e transforma. Ele faz nos seus céus clarões reluzentes. Hebreus 1:7. Se nós permitirmos, Ele também nos tornará em fogo reluzente, sempre aceso para o louvor e para a sua glória. Que Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé? Convido você a fazer sua oração pessoal. Só você sabe o que precisa. Só eu sei o que eu preciso e mais. Só eu sei o que o Espírito de Deus revela. Amém. O Espírito de Deus revela para você mesmo o que você precisa. Ele conhece suas necessidades, Ele conhece suas entranhas. Ele conhece. Aleluia. Pai, fui só um instrumento. O instrumento que o Senhor falou com misericórdia, igual aos meus irmãos, e eu desejo, Senhor, cada vez mais crescer no amor de mim por ti, e que esse amor lidere e incendeie com fogo santo, para eu andar conforme o Senhor quer, em santidade, retidão e obediência, compromissado com o Senhor, na responsabilidade, Senhor, de andar fervoroso para contigo, para com o teu reino. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude nesta noite, não só a mim, mas a todos quantos aqui puderam ouvir a tua palavra, e que ela fale de forma especial a cada um, conforme cada um precisa. Obrigado por tua palavra. Mais uma vez, nos ajude. Nos ajude. Com misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Os avisos estão no ponto aí. Solta os avisos aí. Depois a palavra está